Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Entrevista Live. Não sei que horas que você está assistindo, talvez esteja conosco, talvez esteja vendo de uma forma mais íntegra. Lembrando que o Radiocast Futebol Clube está no YouTube, no Anchor, no Spotify, também, nas demais plataformas presentes. E hoje, de um modo muito especial, claro, eu tenho a honra por recebê-la, pois aceitou o convite. Olha só, Railane Martins, seja Olá! bem-vinda. Muito Boa noite. obrigada. Estou muito feliz por estar aqui. Boa noite, Jefão. Boa noite a todo mundo que está vendo a gente agora ou em qualquer outro horário. Estou muito feliz mesmo pelo convite. Primeiro, é uma honra, pois você sabe que nós temos uma caminhada também, não nessa parte profissional, nessa vida pessoal, que a gente tem uma amizade boa e, enfim, e ver o teu voo alto, para mim, me orgulha muito. Você sabe muito bem disso. Claro. Bom, para começo de conversa nossa aqui, quem é a Railane Martins? É bom que a gente já começa com uma pergunta que eu não sei responder. Quem é Railane Martins? Então, eu acho que eu sou um projeto de jornalista, né? Uma quase jornalista. Acho que eu sou alguém muito de propósito, que não consegue viver as coisas sem ver um propósito nelas. Acho que isso me define muito em todos os setores da minha vida, porque eu sou muito uma pessoa que pensa muito lá na frente. Às vezes eu não consigo viver as coisas no hoje, porque eu estou sempre pensando na frente. Mas se isso tem um lado negativo, também tem um lado positivo, que tudo que eu faço, eu deposito muito, acredito muito no que eu faço. Eu acredito muito que tudo que eu estou fazendo está me levando para algum lugar. E acho que isso me move hoje, sabe? Me faz viver, me define, assim. Se for para me definir, eu prefiro me definir como alguém que tem muito propósito em tudo, que vê muito propósito em tudo. E até falo que as pessoas precisam um pouco disso. Os meus amigos vivem falando que eu faço mil coisas, minhas amigas, mil coisas ao mesmo E tempo. como faz, hein? Nossa! Mas é porque eu sou muito disposta e eu vejo muito propósito nas coisas que eu me coloco. Eu acho que isso me define hoje, se for para me definir, mas é uma pergunta bem difícil. Uma pessoa ativa, uma pessoa, enfim, você dá para ver tua agilidade, tua sinceridade com tudo isso. E é Ô, muito Railane, engraçado por que favor. todos, desde sempre, desde a escola, todo mundo falava: Meu, você faz tudo, você tá em tudo, que isso? E eu acho que eu sempre gostei, tanto que a quarentena para mim está sendo. Todos os dias eu tenho três amigos que estão mais próximos agora na quarentena, e eu falo para eles todo dia que para mim está sendo muito difícil, porque eu sempre tive rotina, sabe? Sempre fiz mil coisas. Mas enfim, vamos continuar, senão eu não paro de falar. Não, aqui a meta é estourar 3 lives aí. Deu para perceber muitas lives aí atrás, aí foi a meta é estourar 3 lives, pois temos história para contar ainda. Tá aqui Thiago Alencar, o Ribeiro André, o Marcos Um Benedetti, bocadinho. Railane Martins, pessoa mais competente que eu conheço, isso daí é verdade. Vamos ver. O Ninarra, com certeza, o Napoleão, Marcelo Duó, toda a galera lá de São Paulo, Gabriel De Petris, o João aqui, enfim. O João, o Eduardo, o Marcos Meus Benedetti, o Alisson, amigos! daqui a pouco essa formação de quadrilha já começa a pintar aí. Enfim, a Marina Riversul também está aí. Boa noite, Marina, seja bem-vinda. Enfim, Renani, como despertou o sentimento de escolher a carreira de jornalista? Putz, eu sempre falo pra Mari que nunca foi meu sonho, assim, ser jornalista. Diferente dos meus amigos, a maioria deles, que sempre sonharam com isso, comigo foi diferente porque eu não tinha, assim, um super objetivo. Ah, eu vou ser jornalista ou vou ser jornalista esportiva, esse é meu sonho quando eu era menor, né? Aconteceu, o Jefão que me conhece antes da faculdade sabe que eu sempre fui muito de brigar pelas coisas de Nossa, discutir, de debater, né? Às vezes as pessoas ficavam assustadas. Nossa, a Helene defende muitas coisas que ela acredita, enfim, eu sempre discutia com todo mundo. E aí, quando chegou no último ano da escola, eu sabia que eu gostava muito de escrever, sabia que eu gostava muito de ler, e sabia que eu gostava muito de ler em público. Gostava muito mesmo, assim.
E aí eu pensei, cara, o que eu faço? Eu lembro que meu irmão tava na mesa, assim, eu perguntei pra ele, ele perguntou, meu, o que você gosta de matéria? Porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer. E aí acabou que eu decidi que eu faria vestibular para jornalismo. Eu fiz um vestibular no segundo ano, mas aí o primeiro valendo foi para jornalismo. E aí acabou que eu passei e eu meio que fiquei, putz, acho que eu vou fazer jornalismo, mas eu nunca tive certeza absoluta. E até no final eu fiz um outro vestibular para um outro curso que eu ainda não sabia para onde que eu queria ir. E aí toda a minha vida é muito movida pelo meu pai, que eu quero, acho que o meu maior sonho é poder dar uma vida melhor pro meu pai. E eu lembro que meu pai estava encostado na porta da minha casa e ele, assim, me deu uma opinião sobre o que eu devia fazer, falou que me imaginava muito no jornalismo, que eu podia ser, tipo, boa, talvez a melhor, tentar ser o melhor no jornalismo. E foi, assim, uma coisa que eu me joguei, não era um sonho, assim. Até daí no primeiro ano da graduação apareceu também jornalismo esportivo, que também não era uma coisa que eu estava procurando. Foram coisas, caminhos que se encaminharam na minha vida e eu sou super grata, assim, não tenho nenhuma vergonha de falar que não era uma coisa que eu sonhava, uma coisa que eu buscava. Eu acho que foram caminhos que apareceram, que eu me joguei e que hoje eu sou super feliz nesses caminhos que apareceram para mim. Mas eu escolhi de uma forma, assim, bem... nada muito esperado, sabe? Foram coisas meio inusitadas que apareceram e que hoje me fazem muito feliz, super me completam, mas coisas que apareceram, assim, na minha vida de uma maneira inesperada. Convidou o operário inteiro para estar presente na live aqui, Ah, pois Simão imagina! Bertelli está na live, a outra da formação aqui, Você que é famoso, Eduardo Jacão. Machado. Quem dera fosse, né? Enfim. Railane, nós deixamos uma caixa de perguntas disponível para todo mundo estar questionando, passando, fazendo também o Entrevista Live junto comigo. Uma pessoa que você conhece pouco, Bianca Machado, deixou uma pergunta até interessante. Quais as dificuldades que você encontrou quando iniciou no jornalismo? Tá, vamos lá. Quem me acompanhou assim mais de faculdade sabe que eu sou uma pessoa muito diferente da pessoa que eu entrei na faculdade, da pessoa que eu sou hoje. Porque nos primeiros meses de faculdade, eu pensava que eu atuaria num jornalismo político, num jornalismo, uma cobertura mais dura, a gente chama. E eu participava de grupos de jornalismo político, de debates políticos, eu fiz artigos acadêmicos nesse âmbito. O trem aqui na minha casa, vocês vão ouvir. Aí, é, hoje eu vejo assim, são várias dificuldades, né? Primeiro que ser mulher trabalhando com esporte depois, né? Que aí no metade de 2017, quando o Operário estava brigando na Série D, comecei a trabalhar com esporte, né? E no esporte, para mim, a maior dificuldade foi, a partir de 2018, administrar o meu tempo com 1000 coisas que eu fazia. Às vezes eu só conseguia trabalhar quando os meus pais dormiam, meus amigos dormiam, todas as pessoas que eu conversava dormiam e eu ficava 100% sozinha, eu só conseguia escrever naquela hora. Os meus primeiros anos de jornalismo esportivo foram muito difíceis porque eu não conseguia render. Eu tinha muita coisa na minha cabeça, às vezes eu tinha que escrever, por exemplo, 3 textos por dia, que eu escrevi nos últimos anos, e eu não conseguia encaixar aquilo na minha rotina, sabe? Porque eu tinha faculdade, eu tinha outras coisas para fazer, trabalhar em casa, para mim era muito difícil. O home office, hoje todo mundo parece que sabe fazer home office, né? Mas para mim era muito Como? difícil o Alagou do Bragantino. Para mim era muito difícil, porque eu sempre vivia com 1000 coisas, eu não conseguia organizar. Para mim foi dificílimo. Quem me conhecia sabe, eu passei madrugadas acordada para conseguir trabalhar. Às vezes eu conseguia as informações durante o dia, mas só conseguia escrever de madrugada. Foi muito difícil para mim. Hoje eu vejo assim, Deus, obrigada por eu ter aprendido. Que foi difícil, foram anos muito difíceis, mas e essa para mim de longe foi minha maior dificuldade. Mas, ó, João,
Mas foram muitas, né? Ser mulher, uma situação, por exemplo, que eu chorei. Uma coisa que minha mãe sempre me ensinou que eu não podia chorar na frente das pessoas, né? Minha mãe sempre me cobrou muito disso, que às vezes você demonstra fraqueza para pessoas que não precisam saber o seu fraco. Eu lembro que uma vez eu chorei numa situação, no jornalismo esportivo também, e aí eu fiquei me sentindo mal, fiquei me culpando porque eu tinha chorado. Isso no começo, mas tudo é aprendizado, né? A minha maior dificuldade mesmo foi essa. E aí, durante a live, a gente vai acabar voltando nesse assunto e eu falo um pouquinho mais dessa parte no esporte. Thiago Volpe muito fraco. Então deve ser aquele goleiro apicultor que vive catando abelha para todo quanto é lado. Mas enfim. Passando a galera que está participando aqui, o Rafa Carlos, o Eduardo aqui, o Jonathan Molodowski, Fernando César Garcia DE. E uma pessoa que você deve conhecer pouco, Pedro Rosas, né? Enfim, a Juliana Esguário, sejam todos muito bem-vindos. E enfim. Pergunta de um certo indivíduo chamado Eduardo Machado, que é narrador da Rádio Clube, acho que você deve conhecer também. Como é ser mulher em um meio tão machista como o futebol e conseguir o respeito de todos? E emendo com uma pergunta minha. Na sua opinião, o futebol é machista? Então, na verdade, eu não gosto muito de falar que o futebol é machista, porque eu acho que a gente dá muito argumento para haters do futebol, que hoje virou moda, né? E aí as pessoas elas querem falar mal do futebol, porque o futebol é machista, sem querer remediar a situação, sem entender o valor que o futebol tem, né? Eu penso que assim, é mais fácil você identificar o machismo num estádio de futebol, porque, infelizmente, ainda é majoritariamente frequentado por homens. E é mais fácil identificar o machismo quando é uma atitude dos homens, né? Apesar de termos machismo em inúmeras situações, você atravessa a rua, vai na padaria também, às vezes se depara com uma situação dessa. E é engraçado porque antes de eu entrar na faculdade, eu não entendia muito bem, eu achava que era exagero. Eu descobri, entendi e me tornei uma pessoa que se posiciona nesse assunto depois que eu passei a sentir na pele, depois de ocasiões que eu vivi, de circunstâncias que eu vivi, aprendendo sempre com as minhas amigas, que me ensinaram muito, sou muito grata a elas. Mas eu penso assim, tem para falar desse assunto, sabe? Eu tenho que agradecer. Gol de São Paulo, empatou, viu? Tenho muito que agradecer por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivi, que me ensinou sobre esse assunto, e agradecer por ter esse espaço para falar sobre isso. Eu penso que, assim, no jornalismo esportivo, primeiro no estádio de futebol, para o estádio de futebol deixar de ser reconhecido como um lugar machista, a gente tem que incentivar mais as mulheres a irem para o estádio, porque eu penso que quando se tem mais mulheres, é mais difícil que os homens se sintam à vontade para fazer certos tipos de comentários que a gente já viu, para ter certos tipos de posicionamentos que a gente já viu, que a gente vê que são muito comuns, que não sumiram, não desapareceram. Então, acho que esse é um ponto. Mais mulheres no estádio, que as mulheres se sintam à vontade para ir para o estádio, elas se sintam seguras, não só em Ponta Grossa, em todos os lugares. No jornalismo esportivo, eu, do meu lugar de fala, penso que os homens costumam conseguir ascender no jornalismo esportivo de uma forma mais fácil. Espero que não seja mal interpretada. Eles se esforçam tanto quanto, tem todos os méritos, claro, qualquer homem para estar onde esteja, mas eu acho que às vezes o desgaste é muito menor. Eu tenho essa impressão, uma impressão particular minha, que alguns homens não precisam passar por algumas situações que nós, enquanto mulheres, repórteres no esporte, precisamos passar ou estamos sujeitas, sabe? Eu penso que, às vezes, eu encontrei pessoas que dispararam, que metralharam, que conseguiram subir super rápido no jornalismo esportivo, homens, talvez eles não tenham estudado tanto quanto eu, talvez eles não precisaram provar tanto que eles sabiam, sabe? Enquanto mulher, você tem que provar toda hora que você sabe de futebol. Tem um homem aqui do teu lado,
as pessoas subentendem ou têm certeza que ele sabe de futebol. Quando você é menina, você tem que provar. Putz, eu sei o que é impedimento, sabe? Eu acho que essas situações são muito desgastantes. A Mari, por exemplo, que está assistindo a gente, várias vezes ela me escutou falar que eu não aguentava mais, que eu não queria mais trabalhar com esporte, que eu não queria mais. Tanto que quando eu saí do meu último trabalho com jornalismo esportivo, eu falei assim, eu quero um detox de futebol, não quero mais ouvir a palavra futebol, porque eu precisava me limpar disso, sabe? Eu acho que algumas pressões que a gente sofre enquanto mulher que não são necessárias e que alguns homens não precisam passar por elas, sabe? Acho que existe muito assim, vamos ter uma mulher trabalhando com a gente, isso em vários lugares, não só no esporte, não só no jornalismo, porque precisamos da imagem de uma mulher, mas às vezes o tratamento que ela recebe lá não é o mesmo se fosse um homem, sabe? Eu percebo muito isso em muitos lugares e é muito evidente, mas às vezes só enxerga quem quer ver, sabe? Posso Então, só acrescentar para um ponto? Posso pode acrescentar um ponto acrescentar, em claro, relação a claro. isso? Principalmente nós, pode-se dizer que eu, apesar de ter um vasto conhecimento de futebol, aí, enfim, você sabe da nossa vida pessoal, é, eu comecei a figurar no rádio no ano de 2019. Você sabe muito bem da caminhada que eu tive, enfim. Quem está no começo de rádio, quem está no começo de portal, quem está no começo de televisão, enfim, tem tanto termo para poder colocar, sofre. Sofre, pois é o novo. O Cid Júnior, que é narrador da Rádio Prudente, lá de São Paulo, ele falou um negócio assim: o novo choca. Ele dá um choque. Então, ou seja, muitas vezes, uma palavra que você possa ter falado, uma palavra que eu possa ter falado, uma palavra que, enfim, a galera que possa ter falado que está trabalhando nas mídias, choca muitas vezes. Isso daí é uma coisa que eu ficava martelando na cabeça, eu ficava me questionando e muitas vezes falando opiniões assim que não condiziam com a realidade. Então, muitas vezes eu digo categoria de base. A categoria de base hoje do jornalismo esportivo está chegando, mas as outras que já estão no nível mais profissional, no nível mais adulto, obviamente que eles já têm o espaço deles, mas eles têm medo da gente. Então, o novo, muitas vezes, choca muitas pessoas. E desse detalhe. Mas agora, o detalhe também do machismo, isso daí é um assunto até importante abordar, porque você tem uma total convivência com o futebol. Todo mundo sabe. Você passou por vários portais aí, futebol amador, futebol profissional, e agora está atualmente na escola de futebol do Operário. Então, é um tema polêmico para se discutir muito, mas isso daí é com o tempo e uma opinião correta que você deu. Tem que ter o seu tempo e incentivar as mulheres a irem ao estádio. Enfim. Eu penso, às vezes, são situações pequenas, às vezes corriqueiras. Por exemplo, me vem na cabeça, para dar um exemplo, talvez, para quem esteja assistindo. Não é que a mulher não tem espaço. Às vezes a mulher competentíssima, ela tem espaço. Tem espaço para todo mundo, né? Mas às vezes a gente se pega em algumas situações, por exemplo, uma mulher discutindo com vários homens por muito, muito tempo, em muitas coletivas eu fui a única mulher, só tinha homens ali. Às vezes a gente se pega em umas situações discutindo futebol com outros homens que ninguém te olha no rosto. Os homens se olham entre si, eles querem a sua opinião, mas ninguém consegue te encarar, te olhar, como se você fosse uma alienígena ali, sabe? Por ser mulher. Eu penso muito nos meus amigos, porque os meus amigos são pessoas muito. Meus amigos do jornalismo esportivo são pessoas muito dispostas, assim, a entender, aprender. Até ontem a gente teve o jogo do Operário. Eu acho interessante quando as pessoas querem a sua opinião enquanto
qualquer outro amigo, sabe? Eles querem a opinião de um amigo, a tua opinião, a minha opinião não é inferior à opinião de um outro menino que sabe de futebol, sabe? Mas são várias situações pequenininhas que acho que a gente tem que trabalhar, tem que pensar, tem que refletir. Que a gente vive muito assim, eu não sou machista, mas sem pensar um pouquinho, sabe? Enfim, acho que eu consegui passar bem a minha opinião, mas não é, eu acho, continuo dizendo que não é o futebol que é machista. A gente ainda tem muita gente machista, a gente ainda tem muitas situações em que a mulher é colocada no degrau abaixo, a gente ainda tem muitas situações que existem só para inglês ver, que a gente fala na história, né? Ah, a mulher tá ali, ela tá ali só para dizer que tem uma mulher. Enfim, mas espero que a gente consiga evoluir nisso. Eu vejo que às vezes estamos evoluindo, mesmo que a passos curtos. E vejo hoje mulheres, muito exemplo. A Bia, para mim, é um exemplo gigantesco. Foi sempre um exemplo gigantesco quando eu comecei. Muitas vezes eu quis desistir porque achei que não tinha força para continuar ali. E vi pessoas dizendo que a minha presença é resistência, sabe, Jefão? Para a gente fechar de vez esse assunto aqui, às vezes cada mulher, cada pessoa, em cada lugar, ela significa alguma coisa, é um símbolo, sabe? Muitas vezes eu quis desistir, mas eu quis permanecer porque a minha presença era resistência, a minha presença era importante. E talvez que se eu tivesse desistido lá atrás, eu não teria inspirado outras pessoas, sabe? Sempre tem alguém que se inspira em você, sempre tem uma mulher que precisa de outra mulher, como a Bia foi para mim, talvez, para ter força, para viver, para encarar as situações que aparecem. Enfim, espero que a gente caminhe sempre para um futuro melhor, nesse sentido. Falou tudo. Eu prefiro ficar em Me silêncio empolguei agora. nessa resposta. Enfim, passando a galera aqui, o Léo Kimuro. Ah, Kimuro! O que Logo muro! aí, seja bem-vindo. A Bianca Machado, a Gabriela, a Elis Beck, o Eduardo Taborda, do saudoso Queima Futsal, Gabriel Mendes, o Rodrigo, enfim, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Eu vi também o Serginho Ferri, um abraço para o Serginho, que sempre está apoiando a gente. E, enfim, agora é uma pergunta um pouco clubista, mas o próprio Eduardo Machado fez a pergunta. Dá para diferenciar a emoção de torcedora para a razão de jornalista quando sai gol do Operário? Sabe que teve algumas situações que eu extrapolei, mas eu acho que na maioria das vezes eu soube controlar bem, assim. Tiveram alguns gols muito inesperados em finais de jogos, assim, que eu lembro da galera descendo, que na minha cabeça eu falei, eu não posso comemorar se sair gol, mas eu comemorei sem querer, aí eu já olhava para trás, sabia que meu chefe ia me dar uma cutucadinha, assim. Mas eu acho que eu sempre soube controlar bem. Pro lado bom, pro lado ruim. Também nunca falei tão mal, assim, de, tipo, fazer críticas exageradas por ser meu time. Eu acho que eu sempre soube diferenciar paixão da profissão, pelo menos enquanto eu estava atuando, vestindo a camisa, né? Nos lugares que eu trabalhei. Mas às vezes é difícil, né? Tiveram alguns jogos decisivos que foi bem difícil. O jogo mais marcante do Operário para mim, eu ainda não estava trabalhando, mas se eu estivesse trabalhando naquele jogo, eu acho que eu teria surtado. Eu posso falar por mim. É difícil, né? Se é que me entende. Uma vez eu Às vezes o olho compartilho, enche de lágrimas, assim, eu consigo segurar, mas é difícil. eu compartilho. Operário e Londrina, ano passado, na volta da Copa América. Do lado a Um Rádio dos Web, melhores jogos daquele ano, né? onde eu estava presente, e do outro lado só a Rádio de Londrina. No primeiro gol, a gente se controla, tal. No segundo gol, ainda bem que o microfone não tinha captado, É porque o microfone difícil. estava fechado. Aquele pessoal só deu uma Sabe que eu olhadinha acho lá, que achei isso pra é mim. interessante, que eu não sei no rádio como que eu seria, porque no rádio você é muito espontâneo, né? Sua voz entrega. Sempre falo para os meninos. Eu não cheguei a trabalhar no rádio, então tem esse fator também.
No rádio deve ser bem Então, mais difícil. Comemorei só o pessoal de Londrina olhando pro lado e ainda tinha o produtor, que era torcedor ferrenho do Londrina, e ele me falou que ele tem uma tatuagem nas costas de um tubarão, não sei, enfim. Só dei uma olhada assim pro lado e, como quem disse, eu pensei, errou, Ferrou. agora eu vou apanhar, e, enfim. Tá, aí depois a gente teve uma longa conversa lá, contou um pouco da história, eu contei um pouco da minha, enfim, deu tudo nesse caminho. Rafael Scheuer, teu professor da Meu Universidade professor Estadual de Ponta orientador, Grossa, inclusive, do olha TCC. aí, também está aí na live. Júnior Barber. Pergunta do Alisson Santos. É uma pergunta. Hoje eu tô até um pouco complicado até para falar nessa pergunta, que é um pouco polêmica. É um dia, Que você, é um dia que um você pouco sabe difícil. que você sabe muito bem que qualquer um A que a gente fale contra levanta polêmica. Hoje, eu vou adaptar essa pergunta. O que a imprensa esportiva pontagrossense necessitaria melhorar, na sua visão? Uma pergunta difícil também, que são muitas coisas que a gente sempre tem que melhorar, na verdade, né? E quem sou eu para apontar, né, o erro dos outros? Exatamente. Quem somos Mas nós, né? eu, enquanto estudante de jornalismo, com o que eu estudo, com o que eu tenho aprendido, eu acho que, se eu for imprensa pontagrossense, eu acho que ele se refere do esporte, né? Cobertura Também. jornalística esportiva. Eu acho que a imprensa que trabalha com esporte em Ponta Grossa precisa de mais, eu acho que equilíbrio é a palavra, sabe? Porque às vezes eu acho que nós temos posicionamentos, comportamentos muito extremistas. Acho que a gente precisa, se fosse para eu dar um conselho que servisse para todos, assim, para uma análise geral, eu acho que às vezes a gente tem muitos extremismos. O jornalismo profissional é um remédio interessante. O estagiário, eu acho muito legal. O Eduardo, meu amigo, ele é estagiário de jornalismo, está estudando, está aprendendo, ele vai lá na rádio, ele aplica o que ele aprende na faculdade, sabe? Eu, como estudante de jornalismo, como pessoa que está se formando de jornalismo, vai sempre defender o jornalismo profissional. Não tem. Isso, para mim, é inevitável, não consigo fugir disso. Vou sempre defender o jornalismo profissional. Vou sempre acreditar muito no. Não imparcial, porque hoje em dia existe muito uma mania de falar que o jornalista tem que ser imparcial, 100% imparcial, que a imparcialidade é um desejo inalcançável, né? Isso não Não tem como existe. você ser 100% imparcial em alguma coisa, que as notícias, as coisas são imparciais. O time vai perder, você vai ter que falar que perdeu. Você não vai poder falar o time foi vencido sem falar que perdeu. Perdeu. As coisas são assim. O homem, no caso de feminicídio, você não vai poder defender o homem. O homem é um assassino, matou a mulher. Então, mas eu acho que nós precisamos de jornalismo plural, que é o que eu aprendo muito na universidade, que eu aprendi muito na quarentena, que hoje eu sei diferenciar melhor, sabe? Quando você tem mais fontes, mais caminhos para você seguir, não vive aquele jornalismo engessado, sabe? Mas se eu tivesse que dar uma palavra que vale para todos os canais de imprensa esportiva, todos os canais de imprensa no geral, é equilíbrio. Eu acho que às vezes falta uma dosezinha, assim. Acho que as pessoas esbarram muito para um lado, de repente esbarram demais para o outro. E a gente precisa de um caminho mais plural mesmo, da construção de um jornalismo mais plural, mais profissional também. Acho que tem muita gente boa saindo da faculdade. Hoje, nossa, jornalista esportivo que vai sair da UEPG nesse ano, no próximo ano, no caso, da minha turma e da turma depois da minha, tem uma galera muito boa, sabe? Às vezes eu penso que o jornalista profissional hoje falta muita valorização desse profissional, dessa pessoa que está estudando, e muita gente que acha que ainda, por mais antiquado que isso pareça, que o jornalismo esportivo é o irmão pobre da comunicação, que o jornalista esportivo não precisa estudar, que o jornalista esportivo nasce sabendo. Acho isso muito errado. Acho que as pessoas precisam sempre, em qualquer profissão, em qualquer especialização, estudar
principalmente agora que o jornalismo é tão atacado, saber argumentar, saber defender a importância da profissão e defender mesmo o jornalismo enquanto profissão, o jornalismo enquanto atividade profissional, plural e tudo mais. Mas é muito difícil Enfim, falar, criticar assim, os veículos de imprensa, que a gente não sabe o que eu vou estar fazendo amanhã, né? Mas equilíbrio, essa é a palavra. fala por mim aqui também. Enfim, passar aqui na galera a Tama Guarnieri, o Penteado, bom, enfim, seja bem-vindo. A Thalita Pupo, o Juan Henrique, o Sheila 01, o professor Rafael Scheuer ali presente. Enfim, mudando, vamos dar uma tranquilizada, Acalmar um pouco os assuntos vamos polêmicos. acalmar. Quiserem tomar uma água, essa aqui não é a água abençoada da ESPN, não é aquela água que o povo dá risada, enfim. Vamos dar um ambiente mais leve, pois a polêmica predominou por um certo período. Enfim. Railane, atualmente você é assistente de comunicação da Escola de Futebol do Operário Ferroviário. Conta um pouco para a gente da sua rotina e complemento também com mais uma pergunta. A nova geração de torcedores e futuros jogadores do Operário está em nível alto? Eu amo trabalhar na escolinha, eu amo trabalhar com criança, amo trabalhar com os meninos, é fantástico, adoro mesmo, assim, às vezes eu vejo, cara, esse menino é futuro. Tem uns meninos que você olha, você sabe que o menino vai brilhar, assim. A minha rotina, eu trabalho em casa mesmo, home office para a escolinha, eu também trabalho com fotografia para eles, faço foto de todos os jogos, quando tinha jogos. Tenho minha câmera, vou lá, faço as fotos, publico as fotos, mando release para a imprensa, ajudo nas publicações de redes sociais, ajudo em estratégias de divulgação das atividades quando precisa. Agora, meu último trabalho fiz em parceria com a minha amiga Amanda Dombrowski, que está assistindo aqui um vídeo sobre uma ideia do novo normal da Escola Oficial do Operário Ferroviário agora, que vai ter que se adaptar, é inevitável, que às vezes parece que o coronavírus nunca vai acabar, então a gente precisa tomar algumas estratégias, pensar no futuro, em como que vai ter que ser daqui para frente. E é muito bom trabalhar na escolinha. Eu lembro, por exemplo, que há muito tempo atrás, num time de futsal que teve aqui na cidade, eu lembro que uma vez o cara, ele queria contratar um serviço meu, mas ele falou para mim que ele não ia me contratar porque eu teria que viajar no ônibus com os meninos. E eu lembro que aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu fiquei pensando, nossa, o cara, ele queria a minha atividade profissional e eu não pude dar aquela atividade profissional, ele não pôde fazer o meu trabalho porque eu teria que viajar no ônibus com outros meninos. Não tinha sentido nenhum na minha cabeça. E aí, com a escolinha, a minha primeira viagem, eu lembro que eu só pensava nisso. Pensava, cara, tem nada a ver, né? Eu fui como profissional, foi muito legal. Minha primeira viagem, um jogo contra o Londrina, que o Operário ganhou, no jogo de 100 jogos do Lucas Batatinha. Foi muito, muito, muito legal. E a escolinha, ela me dá um olhar para a vida e para o futebol diferente, sabe? Os meninos te dá vontade de sonhar, porque você vê eles sonhando, você vê eles se dedicando. Às vezes eu ouço as reflexões deles antes dos jogos e eu fico, cara, tem coisas que você não acredita que tem um menino de 11 anos falando, sabe? O que me aperta o coração é que eu não tenho muita esperança no investimento de base em Ponta Grossa. Eu acho que nós temos atletas pontagrossenses brilhando, mas que viajaram, né, para conseguir deslanchar no futebol, não conseguiram talvez o apoio que eles precisavam a partir daqui. Sinto muito por isso às vezes. Acho que muitos atletas muito bons que nós temos na escolinha, eu torço para que eles encontrem um caminho a partir daqui, para que eles não desistam, sabe, do dom que eles têm, para que eles não desistam do futebol, como conheço tanta gente que sonhava isso e acaba desistindo, porque é um caminho difícil, né? Você escolher essa profissão.
Mas vejo sim meninos que têm muito para ser futuros atletas. Sou apaixonada por alguns que são meninos assim de um coração gigantesco, de um sonho gigantesco. Se você sabe que dá vontade às vezes de você, sei lá, entregar um sonho na mão do menino e falar, vai, voa, brilha. Que tem meninos muito bons, muito educados, muito dedicados. Tem meninos que treinam com uma vontade, sabe? Parece que esse menino nunca perde a vontade. Tem menino que ele tá morrendo no jogo, tá passando muito mal, tá exausto. Mas o menino não deixa de dar o máximo, sabe? Tem menininhos que eu aprendi a admirar muito. Tem um que era sub-11 ano passado, eu acho que tá jogando no sub-12 ou sub-13 da escolinha. É um time, assim, que dá vontade de pegar cada menininho e trazer para casa, sabe? É incrível. E eu também, muito do que me levou para o jornalismo esportivo é porque eu sempre achei fenomenal as histórias dos atletas. Eu sempre quis muito ser atleta. Sempre falava para minha mãe. Eu tinha minha melhor amiga de quando eu era criança, ela ginasta. Eu achava fantástico aquilo. Até hoje eu acho muito legal. Quem é atleta, quem treina todo dia, sabe? Eu acho isso fantástico. E vejo muita dedicação nos nossos menininhos da escolinha. Acho que eles têm muito a devolver para a cidade, mas acho que eles precisam muito da cidade, sabe? Eles precisam de muito incentivo e muito apoio, que eu acho que deixa a desejar às vezes e que muitas vezes fica invisível, sabe? Ninguém lembra, então ninguém fala. E aí acaba ficando de lado. Os meninos, eles chegam na categoria, acho que vai até o sub-17, se eles não sobem para o sub-19 do Operário, eles desistem da carreira de jogador de futebol. Acho isso muito triste, acho que a gente perde muito, porque nós conhecemos jogadores que são da cidade, que levam o nome da cidade, que talvez, quando eles precisaram, tiveram que ir para outros lugares, quando eram mais novos. Bruno Fux é um. Quem mais? O Zé Rafael daqui também, né? Zé Rafael. Não sei se parece que o Guilherme Paredes, se não me engano, que hoje está no Talheres da Argentina, se salvo engano, enfim. Mas dá para perceber também que você fica até um pouco emocionado. Nossa, eu até fiquei meio nervosa aqui, a me deu até um respeito deles calor. também. Enfim, mas é bacana saber disso. É bacana que ver uma situação que você vê com uma certa frequência. Hoje não, devido à pandemia, mas que você vê com uma frequência e saber ilustrar isso. E é por isso que até na hora que eu fui formular essa pergunta, saber um pouco da rotina, um pouco para perceber quem está lá dentro, passar essa situação para o mundo, Uma última digital. coisa que eu lembrei agora no jogo contra o Londrina, que eu comentei que a gente viajou com os meninos e foi muito legal. E também fazendo uma relação com aquela pergunta anterior sobre o futebol ser machista, esses meninos, às vezes, eles têm alguns comportamentos que eles são corrigidos agora para que os meninos não repercutam quando eles cresçam. Também isso é muito legal. Da escolinha, os professores, eles pensam muito nisso. Me sinto muito representada quando isso acontece. Mas não é isso que eu ia falar. Eu ia falar que no jogo do Londrina, quando a gente viajou para Londrina, era um jogo que a trem não pôde ir para o estádio, porque o ônibus da trem foi parado no meio do caminho. E aí os meninos da escolinha, era um dia das crianças, eles fizeram uma super torcida, eles cantaram super alto, com toda a vontade que eles tinham, saíram com a garganta doendo, mas super representaram. Foi um dia muito bom mesmo. Me marcou muito na história que eu tenho com a escolinha. O grito o grito ecoou lá no estádio do Café. Num sol de rachar. Enfim, não vou ser clubista aqui. Olha só quem está aqui. Fernando Zanon, Daniel, Lucas Pimontes, Emanuel Fornazari, enfim, sejam todos bem-vindos. Bruno Luiz Abdala, olha onde é que a gente está chegando, meus caros. Enfim, agora, fugindo dessa rotina do futebol, vendo mais criteriosamente pela TV, pois a maioria das informações chegam a esse ponto. O Campeonato Brasileiro já é agora no próximo mês de agosto e termina em 2021. Tecnicamente puxa aquele assunto de europeizar o calendário, ser igual ao calendário europeu,
lá o calendário europeu, enfim, o calendário argentino que ultrapassa as festas de final de ano. Você concorda com o calendário europeu aqui no Brasil? Mas depois vão me criticar aí, vão falar mal de mim. Mas eu não Critico eu, concordo, pode não. ficar tranquilo. Eu entendo que muita gente fala que eu li no começo da quarentena até um comentarista falando, ele usou uma palavra que ficou muito na minha cabeça, mas agora fugiu. Marchar no mesmo rumo, o futebol brasileiro tem que estar no mesmo tempo do estrangeiro para que talvez evoluísse como o estrangeiro evolui. Agora, eu não acho legal, não. Eu entendo essa questão de janela, de perder jogadores no meio do campeonato. Acho que isso tem que ser pensado, tem que ser levado em conta, tem que ser estudado. Mas eu acho que a gente tem uma mania de querer ser colonizado. O brasileiro tem essa mania de querer sempre fazer tudo igual. Ele esquece que ele tem costume, esquece que tem tradição, esquece que tem cultura. Eu acho que o futebol brasileiro é assim, tem todo um costume, tem toda uma história, tem toda uma cultura, tem a questão do clima. A gente tem que parar de querer fazer tudo igual o estrangeiro e se desprender do que é nosso, sabe? Eu sou bem chata nesse assunto, acho que não, acho que a gente tem que valorizar o que é cultural e o que é nosso. Acho que o calendário de futebol brasileiro tem que ser pensado conforme é o Brasil, de acordo com o que é o Brasil. Mas tudo é estudo, né? Acho que nós temos especialistas para estudarem tudo isso. Não concordo de forma alguma de fazer o jogador de futebol jogar na estação mais quente do ano aqui no Brasil. Acho muito complicado. Mas acho que a principal questão para mim é a valorização cultural, sabe? Acho que perde muito da cultura nossa, do costume nosso, para encaixar aí uma coisa que é estrangeiro. Acho que a gente tem que desapegar um pouco desse costume de querer ser colonizado. Gol do Coritiba. Eu tô olhando aqui para a O pauta Duda aqui. revisando. Não vê, Eduardo Machado. Eu tô vendo aqui a informação. Enfim. Agora, partindo para um lado sério, eu também não concordo. Primeiro, Brasil tem 5 Copas do Mundo. Vocês dão aqui, agora deu para ver. Tem 5 Copas do Mundo. A europeização, que eu uso esse termo mesmo, não cola. Primeiro, Copa do Mundo precisou padronizar estádio. Hoje, daqui a pouco estão querendo que os torcedores fiquem imóveis lá na Inglaterra. Lá na Inglaterra só levanta se comemorar gol. Você tem que ficar sentado. Hoje o futebol não é teatro. Hoje o futebol é tradicional do cimento. Hoje é propriamente no Operário, aqui no estádio Germano Krieger, que a gente conhece muito bem. A galera é mais ali o setor prata. É cimento, é direto. Agora se quer tipo, mais tranquilidade, vai para a cadeira, vai lá para a área coberta, lá, tranquilo. Para mim, outro detalhe. O Flamengo, que foi campeão da Libertadores e brasileira ano passado, a arrancada que ele teve foi a partir de quando? Do segundo semestre. Ou seja, de julho até dezembro ele foi campeão brasileiro e foi campeão da Libertadores. Perdeu para o Liverpool no Mundial de Clubes. Aí você percebe o quão fundamental é o calendário brasileiro. Então, seguir esse padrão vai ficar o mais do mesmo e vai perder a graça. Você até ficou até um pouco com medo até de falar a respeito disso, mas eu penso da mesma forma. Esquece. Se vocês estão com um pensamento horrível, passando com algum surdinho por aí, não é só aí não, hein? Voltando à linha de raciocínio, perde o futebol perde. Mais do mesmo, esquece, não dá certo. Não dá certo. E ainda jogar em época de Natal, tá certo que agora é um tempo atípico. Um tempo atípico, pandemia vai acabar em 2021. A gente até entende. Mas futebol tem que ser de janeiro a dezembro. E bom se fosse para padronizar o mundo com isso. Mas como tem que ter essa diferenciação, tem que ter esse diferencial, melhor que seja o calendário brasileiro de janeiro a dezembro e o calendário europeu fique com o calendário deles lá de julho a, sei lá, julho a maio, julho a abril, enfim, por aí vai. Se eu for da corda aqui, muita gente vai ficar me criticando um monte. Mas, enfim.
Railane, jogo rápido. O jogo rápido você define em uma palavra, ou se quiser até mais, e enfim, você faz aquela descrição. Começando esse jogo rápido, um jornalismo. Futuro. Jornalismo futuro. É a melhor escolha que eu fiz. Não sei se eu vou ficar para sempre nessa profissão, mas é a melhor escolha que eu fiz. Me ensinou tudo sobre a vida, tudo sobre o mundo, não só sobre profissão. Para mim, é uma formação profissional e uma formação humana também. Todo mundo fala que eu incentivo qualquer pessoa no mundo que quiser fazer jornalismo, eu vou falar para ela fazer. Foi uma experiência, tem sido, e parece que eu não quero que acabe, sabe? Não quero me formar nunca, que foi muito transformador e eu não me arrependo nenhum segundo de ter escolhido isso, apesar de ser um curso bem difícil, bem puxado. Acho que foi uma escolha acertada da minha vida entre tantas escolhas aí. Foto, rádio ou internet? Na verdade, um já está caindo fora. Internet. Foto, eu gosto muito de fazer as fotos para a escolinha, é legal e tal, mas acho que nós temos profissionais muito mais talentosos, o profissional fotojornalista, ele tem que ser valorizado, né? A pessoa que se dedica à foto. Sou muito fã do Alisson, meu amigo, muito fã mesmo. Acho que as fotos dele são maravilhosas. Eu adoro as fotos de futebol dele. Então, e rádio eu também gosto. Eu gostava muito quando eu tinha aula de rádio. Minha primeira professora de rádio, a professora Camila, era fantástica. Eu amava as aulas dela. Gosto também de rádio, mas não tive assim uma oportunidade ainda de trabalhar a fundo no rádio, de viver o rádio. Então, se eu tiver que escolher entre os três, internet. Uma inspiração. Nossa, são tantas inspirações. Meus amigos, todos eles. A Mari, primeiro, que se eu não falar uma mulher aqui, vou estar errando, né? Porque a gente tem tantas referências masculinas. Até eu pensei que eu ia falar isso nessa transmissão. Em umas edições anteriores do Entrevist Live, o Alisson citou a Gabi Moreira, se não me engano, como uma referência para ele. E como é importante que a gente tenha homens com referências femininas também. Que parece que sempre as referências no esporte são homens, sempre as referências são masculinas. Isso, putz, é tão problemático, sabe? Porque a gente acaba cultivando que o esporte seja sempre masculino. Então, se eu tiver que falar uma inspiração, a Mari, uma das minhas melhores amigas da faculdade, e todos os meus amigos, sou muito fã dos meus amigos. Às vezes eu acho que até sou meio mãe, eu tenho medo de parecer meio mãe, que eu falo que tudo que eles fazem, quero muito ver, quero muito apoiar, quero muito comentar, quero muito falar pra eles que eles são o máximo. Sou muito, muito, muito fã dos meus amigos. Na quarentena tô mais ainda, acho que tudo que eles fazem é perfeito. Eles são pessoas que qualquer discussão que eu tiver com eles, eles me ouvem, sabe? Acho que isso é importante, pessoas que escutem mais os outros. Acho que se eu tiver que falar hoje uma inspiração no sentido profissional, tenho minha mãe, meu pai, meus irmãos, são pessoas que super me inspiram. Mas no profissional, os meus amigos hoje são, para mim, referências, sabe? São pessoas super dedicadas, super dispostas a estudar, a fazer o que eles querem, a buscar o que eles querem. Acho que eu penso que eu devo ser assim também. Bom, acho que até dar um gancho para o outro jogo rápido. Um ídolo pode ser no futebol ou na vida. Aí você escolhe. Nossa, difícil também, um ídolo. Um ídolo. No Não vem com geral, o São Deus Marcos e meu aqui, não. pai. Deus, meu pai. Acho que eu ia falar Deus. Da família, meu pai. No futebol, Messi. No jornalismo esportivo, Bárbara Coelho. E acho que esses, meus ídolos. O futebol, para mim, É paixão, mas isso não significa que eu deva fazer um jornalismo apaixonado.
Mas futebol, pra mim, é paixão. Adoro futebol. Falei, você deve ver todos os jogos. Eu quero ver todos os jogos com os meus amigos, com as pessoas que eu gosto. Ontem foi muito. Apesar de ter sido um dia ruim no final, é, foi muito legal poder assistir o jogo, poder ouvir os meus amigos narrando. Nossa, futebol. E futebol, além do entretenimento, tem tanta coisa boa, sabe, no futebol. Tem impacto político, tem impacto econômico. Agora eu estou construindo um documentário, que é meu trabalho de conclusão de curso. Já falou, me corta se eu estiver falando demais. Não, vai. Pode seguir. Tem um poder político tão grande, sabe? Um impacto em tudo que se cria, tem um poder de agregar multidões, sabe? O futebol é fantástico. Mas hoje, para mim, eu definiria como paixão, eu acho. Para a pergunta mais difícil de todas, eu vou dar um tempinho, porque o João Paulo deixou uma pergunta aqui. Como foi abrir espaço para o esporte em jornal UEPG com o portal Foca Foto? João! Então, foi muito legal. Essa é uma coisa que às vezes eu esqueço que aconteceu, esqueço de lembrar, esqueço de citar, mas foi uma parte legal também da minha vida. No curso de jornalismo, infelizmente, a gente ainda não tem, não que eu lembre, um projeto de extensão voltado ao jornalismo esportivo de uma maneira mais específica. E aí, quando eu entrei no curso, comecei a trabalhar com isso, meu primeiro lugar de trabalho foi o DRAP, né? Eu fui colaboradora lá, foi uma experiência incrível para minha vida. Amo muito o DRAP, inclusive eles lançaram um programa, vejam lá, @do Rico ao Pobre, ontem os meus amigos. Vou ficar muito feliz se vocês assistirem, depois contem pra gente o que vocês acharam. Este que você fala fazendo também. marketing aqui, roubando a live do Japão. Este que você fala também, pode fazer. Lembrei. E aí, o meu professor Carlos, de fotografia lá, que tem um projeto chamado Foca Foto de Extensão, a gente criou uma editoria esportiva no Foca Foto. E aí eu tive os meninos que entraram na turma depois da minha, que são esses meus amigos que estão acompanhando a gente aqui, da turma 33, eles começaram a fazer parte também do Foca Foto, da editoria esportiva do Foca. E a editoria esportiva do Foca virou algo que a gente nem esperava. A gente começou a cobrir os jogos do Operário pelo Foca, os jogos de futsal pelo Foca, os jogos de basquete pelo Foca. A gente começou a fazer colocar em prática o jornalismo esportivo para os alunos da UEPG, que não estavam no DRAP, que não estavam em nenhum outro veículo de jornalismo esportivo a partir da UEPG. E é engraçado que meu professor, ele ficou apaixonado até pela editoria esportiva do Foca. A gente fez um banner, colocou lá no curso. Foi um momento também muito legal da minha vida. Sinto muita falta do Foca Foto. Foi muito legal mesmo. A gente fazia as fotos e os textos, dividia, aí tinha a galera do esporte do Foca. Até hoje acho que não existe mais editoria esportiva recortada, mas ainda tem a cobertura de esporte no Foca. Eu me sinto orgulhosa, assim, por ter feito parte desse projeto. Acho que era uma coisa que eu tinha muita vontade e que a gente pôde colocar em prática na UEPG, para que a partir da editoria esportiva do Foca, outras pessoas desenvolvessem gosto pelo jornalismo esportivo e fossem, entre outros canais de comunicação, trabalhar com esporte, focassem nessa especialização. Aproveitando o ensejo, falando a respeito do futebol amador, o portal do Rico ao Pobre lançou uma editoria chamada Girodrap. Relata o futebol amador com o João Paulo, o Alisson, o Cícero Goitacás, que atualmente está uma mistura de Pablo Escobar com o Paulo Fábio de Mello quando estava cortado o cabelo. Enfim, galerinha, eita, né? Vamos marcar uma conversa e uma resenha para poder estar conversando. Se não fosse o Foca, eu teria largado. O Foca é muito importante para uma galera. Mudou a imagem do curso de uma galera. Enfim. Anabel, nossa, a galera aqui da Pastoral dos Adolescentes da época tá aparecendo. Sejam bem-vindos, é uma honra. Enfim. Railane, aproveitando também o ensejo, você falou a respeito do documentário. Você pode adiantar alguma coisa ou está trancado a 7 chaves? Então, desde maio, né, eu não estou mais trabalhando com a cobertura diária ali do Operário, dos esportes, enfim.
não tô com vínculo em nenhum veículo, a não ser a escolinha, né? Que eu já tô lá há um tempinho, uns 2 aninhos. E aí eu comecei a me dedicar para um documentário. A proposta do documentário que a gente está construindo é meu trabalho de conclusão de curso. Ele vai ter que ser um documentário à distância, porque eu não posso sair de casa para gravar as entrevistas. Então, as entrevistas serão todas à distância, mas é um exercício também de jornalismo, né? De fazer um jornalismo sem sair de casa. Pensamos nisso. E o tema do meu documentário é o que a cidade de Ponta Grossa ganhou a partir da sanção do operário ferroviário, para talvez investigar o impacto político, econômico, o impacto na governança, o impacto na estrutura, o impacto de forma geral de um clube de futebol para uma cidade, né? Um clube de futebol local para a cidade. Ele partiu da minha ideia de pesquisar as conexões, os cruzamentos de futebol e política. No meu TCC eu penso muito em política da cidade, a gente chama assim, né? As questões políticas, a questão da política econômica, da política como governança, da estrutura mesmo da cidade, de influência, por exemplo, do operário ferroviário na eleição de alguns políticos, influência do operário ferroviário na construção do entorno ali em Vila Oficinas. Mas é basicamente o que a cidade ganha quando o time vai bem, a gente fala assim. Esse vai bem ainda a gente está estruturando. É uma coisa que eu estou caminhando ainda, que eu estou construindo, eu já fiz algumas entrevistas, mas tem sido um exercício legal de entender o futebol além do entretenimento, sabe? Acho que esse é o principal legado que eu pretendo deixar com ele, que o futebol ele é bem maior do que aquilo que a gente olha, que a gente assiste. Às vezes as coisas estão aqui na nossa cara, mas a gente só entende, só visualiza elas a partir do momento em que o jornalismo traz ela à tona. Eu penso muito nisso, às vezes. E também tem sido um exercício de fontes novas no jornalismo esportivo. Meu documentário eu quero trazer, fugir um pouco da fonte que está sempre falando de operário, da fonte que está sempre falando de futebol. O jornalismo também precisa disso. O trem, tá ouvindo? Pode sentir. Perdão, nossa. Aquele momento de resenha. Mas eu espero que no final fique um conteúdo muito legal, que as pessoas se interessem por entender mais o futebol. Eu penso que talvez a partir disso a gente perca um pouco dos haters de futebol, que acham que o futebol é só 11 homens, 11 não, né? 2 times correndo atrás da bola. E pensem mais, reflitam mais sobre o futebol e o impacto que o futebol tem para toda uma cidade, para toda uma estrutura, sabe? Enfim, treino no Parque do Café. O Du, é engraçado que eu falo com o Du todo dia. E todo dia ele fala isso, toda vez. Isso aqui não é na minha residência, que foi feita pavimentação asfáltica. Tem dias que tá tão alto que o Du e a Amanda, que a gente joga por ligação, eles falam, cara, o trem tá entrando dentro da sua casa, que isso? O milagre, sabe o que é? Aqui na frente da minha residência tem um certo indivíduo que passa com aquelas motos de altas cilindradas. Estranho até, pelo tardar da hora, não tá passando por aqui. Deve ser o toque de recolher do prefeito. Enfim, mas o barulho é ensurdecedor. Eu penso na hora que vai passar aqui, ainda mais agora com a pavimentação asfáltica. Então eu fico, epa, será que vai captar? E eu prefiro um ambiente mais tranquilo, mais calmo, assim como você está tendo aí do outro lado. Mas, enfim... Agora vamos respirar, pois vem aquela pergunta difícil de descrição do jogo rápido. Railane Martins. Que medo. Descreva você em uma palavra ou mais. Eu? Vou usar a mesma que eu usei no começo, propósito. Tem uma parte boa, que é sempre caminho com propósito, para quem não estava acompanhando, e uma parte ruim, que às vezes eu penso muito lá na frente e esqueço do agora.
Mas a Railane é super propósito, é super não consigo fazer coisa se eu não tiver um propósito, se eu não tiver objetivo, se não estiver me levando para lugar nenhum. E isso resume muitas coisas que aconteceram na minha vida ultimamente. Voltei! Para dar uma alegria, Botafogo de Ribeirão Preto 1, Guarani 0, tá? Eu Enfim, vi você sabe aqui. muito bem do que eu tô falando. Enfim, Railane Martins, em uma palavra, você estava se Propósito. descrevendo propósito. Enfim. Então, Railane, primeiramente eu quero te agradecer por você ter aceito o Gol do convite para estar. Paraná! O Marquinhos deve estar feliz. Opa! Enfim, falar de paranaense hoje eu posso estourar um pouco, Não mas quero enfim, falar mesmo. ninguém quer falar hoje. Railane, enfim, eu quero te agradecer por você ter aceito o convite para estar conversando, estar trocando uma ideia aí, falando um pouco da tua história, pois você já está caminhando, enfim. E eu gosto de sempre falar, na época da Rádio Cool, eu, João Guilherme Castro, Júlia Lima e André Bida, nós estávamos se reunindo para saber quem que a gente ia chamar a respeito a respeito de convidados, assim, para poder estar acrescentando ao programa, para poder estar acrescentando ao programa. Enfim, e eu por lembrar, eu lembrei de você e lembrei também da Tanile. Para mim é uma honra ver que é aquela pessoa que eu vi particularmente caminhando e hoje está aí sendo empresa se formar em jornalismo, lógico, e passando essa pandemia com certeza você vai se formar, e enfim, vai ser uma grande jornalista. Um orgulho enorme de ver você traçando esse caminho e, enfim, só quero te agradecer e, enfim, pode fazer suas considerações. Nossa, gente, é tanta coisa que a gente para lembrar, né? Às vezes nem lembrei aqui da Rádio Cool. Eu comecei em 2017 a trabalhar com jornalismo esportivo, quando o Operário estava para ganhar o título da Série D. E eu nem esperava, nem imaginava chegar onde eu cheguei. Hoje eu me considero muito feliz, sabe? Sou muito feliz por eu ter feito a caminhada que eu fiz. Hoje eu sei que outras coisas me aguardam, eu confio muito nisso, acredito muito que o que é meu, ele está guardado de alguma forma para mim. Eu penso que, nossa, em 2017 eu cheguei sem saber direito onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu estava me enfiando. Meu irmão mais velho gosta muito de futebol, sempre gostou muito de futebol. E, putz, se eu não gostaria de futebol, não seria apaixonado por futebol se não fosse meu irmão mais velho. Aprendi tanta coisa com ele, sabe? E aí eu comecei o jornalismo esportivo, apareceu o do Rico ao Pobre, que, nossa, eu vou ser eternamente grata, porque aprendi extremamente, assim, parece que a essência do que eu faço eu aprendi no DRAP, sabe? A, a paixão pelo que eu faço eu aprendi no DRAP. E aí apareceu a Rádio Cool, eu esqueci dessa experiência que eu tive sim com a rádio, que foi muito bom, foi fantástico ser lembrada, estar com vocês. Na Rádio Cool eu podia dar opinião, a minha opinião era perguntada, isso é fantástico, né? Você poder falar ali com alguém que entende de futebol, que entende de esporte. Nossa, eu adorava mesmo a Rádio Cool. Pena que ela acabou, espero que um dia talvez eu tenha uma outra oportunidade no veículo como a Rádio Cool, ou de trabalhar com os meninos que eu trabalhei na Rádio Cool. Foi muito. Trabalhei não, né? Mas que eu participei na Rádio Cool. Foram dias muito bons mesmo, me ensinou muito sobre tudo. Aí depois da Rádio Cool eu comecei trabalhando no NEC, eu tive uma participação primeiro com vários esportes, né? Com futsal, vôlei, basquete, que eu também não me imaginava e que foi fantástico, me ensinou muito sobre o trabalho diário, a cobertura diária, sobre você ter o tempo para escrever, a gente tinha que escrever muito, às vezes pensar em pautas, que era uma dificuldade minha, às vezes não tinha o número de pautas que eu precisava apresentar de esporte. Foi muito bom também, depois como setorista do Operário, trabalhando mais com o Operário, vivendo mais na pele o que é o jornalismo esportivo.
Eu me orgulho muito, sabe, de tudo que eu vivi, de todas as pessoas que eu conheci através do esporte. Todas as minhas experiências foram fantásticas, eu cresci muito a partir disso. Tá aqui hoje e ver você, assim, falando de mim com tanta, me usando como referência, sabe, valorizando tudo aquilo que eu vivi, que eu trabalhei, que eu me esforcei. Os meus amigos também super me empurram, super me motivam, super me reconhecem como um profissional, como uma pessoa que gosta de futebol, como uma pessoa que pode falar de futebol, como uma mulher que entende de futebol. Sou muito grata, sabe, por tudo, por ter tido esse espaço hoje, por poder falar um pouco do que é ser mulher nesse espaço, de tudo que a gente enfrenta, de tudo que a gente vive, dos meus meninos da escolinha. É muita coisa, sabe? Poderia responder 1 milhão de perguntas aqui que surgem na minha cabeça, que eu tenho vontade de comentar. Mas, enfim, acho que o que a gente tem que pensar é que a gente tem que ser grato, né? E eu sou muito grata por tudo que eu vivi no jornalismo esportivo. Não sei se meu próximo trabalho vai ser no jornalismo esportivo ou não. Se eu vou continuar na escolinha, por quanto tempo eu vou continuar na escolinha, o que vai acontecer com os meninos que estão na escolinha, se eles vão ser jogadores de futebol, se eles vão lembrar de mim lá na frente, a gente nunca sabe, né? Mas o que eu tenho certeza é que eu sou uma pessoa muito disposta a viver aquilo que eu acho que me leva para algum lugar. E sou muito feliz por tudo que eu vivi. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Te agradeço de coração pelo convite, pelo espaço para falar um pouquinho de futebol, para falar um pouquinho de mim, para falar um pouquinho do meu documentário. Espero que eu tenha ensinado alguma coisa para quem acompanhou a gente, que tenha sido bom e que mais pessoas, mais mulheres estejam no jornalismo esportivo. Sucesso ao Radiocast, achei muito bacana essa iniciativa. De verdade, muito obrigada por todo o tempo que a gente se conhece. Você me conhece muito bem, sabe minha essência, sabe como eu sou. E para tudo que se precisar, conte comigo também. Estou sempre aí. E vamos ver o que vai acontecer aí nessa cidade, o que vai acontecer aí comigo, na minha vida, meu futuro, minha profissão. Espero que em breve eu entregue um documentário muito legal para os torcedores do Operário. E estamos aí. Só para você ver onde que a nossa live chega, alguns entrevistados atrás, o Anderson Preto, lá da Sonora FM, lá de Chapecó, também participando aqui nesse momento final da live. Preto, um abraço para você, tamo junto, enfim. Só para também constar, RB, que agora é RB, não sei o que, Red Bull Bragantino. Tá ganhando São Paulo. Tá ganhando 3-2. E Curitiba e Paraná seguem 1-1. Enfim, outro resultado do Paranaense a gente não vai comentar, porque hoje proibido das Paranaense. Enfim. Galera, obrigado a todo mundo que acompanhou. Enfim, sigam a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, plataformas de áudio, Spotify, Anchor, enfim.